e agradeço, ao conselho da igreja, pastor Claudio Henrique, pela oportunidade de estar aqui trazendo a palavra de Deus a vocês, com a minha família, minha esposa e a herança do Senhor, nossos 2 filhos. E eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã para as palavras que estão escritas no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Assim diz a Escritura: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Grande parte do fracasso da igreja, nosso fracasso em cumprirmos a missão de Jesus, é porque nós estamos muitas vezes presos ao nosso individualismo. Grande parte do fracasso da igreja em cumprirmos a missão que Jesus nos chamou é porque nós muitas vezes criamos os nossos filhos para que eles sejam os melhores advogados, os melhores médicos, e isso não tem nenhum problema nisso, os melhores engenheiros, os melhores arquitetos, os melhores cientistas. Mas nós perdemos essa ênfase e essa expectativa de criarmos os nossos filhos para serem missionários. Talvez alguns ainda tolerem que os nossos filhos sejam pastores, se metam nessa empreitada difícil. Mas missionários a lugares distantes, isso já é demais. E grande parte do fracasso da missão da igreja, da grande comissão, está em que nós criamos muitas vezes os nossos filhos para esse mundo, para essa vida terrena, e não para entendermos o chamado de Deus e a urgência dele para a sua igreja. O que nós vimos depois da pandemia do Covid-19 é algumas coisas que se agravaram, Se antes nós já vivíamos em nossos mundos fechados, isolados, isso parece que fortaleceu ainda mais. Muitas vezes nós estamos presos em nossos mundos isolados, nossos smartphones, nossos celulares tecnológicos, mas nós perdemos a necessidade de irmos até as pessoas. Talvez também por uma visão um tanto quanto equivocada da missão de Jesus, da natureza dela, na verdade, da urgência dessa missão. E da perda de uma ênfase muito importante. A ênfase no primeiro imperativo da missão. E eu gostaria de pensar com você essa manhã acerca do primeiro imperativo da missão. Primeiro imperativo da missão. Nós precisamos resgatar esse imperativo para nossas vidas e para nossas igrejas. Gênesis capítulo 12, do versículo de 1 a 3. Deus chama Abrão, ainda não tinha o nome de Abraão. E Deus chama Abrão, e ele promete grandes coisas a Abrão. No versículo 2 ele promete que aqueles que te abençoarem, eu os abençoarei. E aquele, no singular, que te amaldiçoar, eu vos amaldiçoarei. Porque a vontade de Deus é muito maior de abençoar do que amaldiçoar. E no versículo 3 de Gênesis 12, Deus faz uma grande promessa a Abrão. E talvez seja a maior promessa de todo o Antigo Testamento. E Deus diz a Abraão: farei de ti uma grande nação, e através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias dos povos. Esta é a grande promessa que Deus faz a Abraão. Sê tu uma bênção. Mas a primeira ordem que Deus dá a Abraão é: Abraão, sai da tua terra,
da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ali farei de ti uma grande nação. Sai, Abraão, e eu vou te abençoar. E você vai ser um canal de bênçãos para as nações. Você vai ser um depósito de bênçãos, mas você também vai ser um canal de bênçãos. Mas a primeira ordem que Deus deu a Abraão: sai, é necessário sair, Abraão. E o Evangelho de Mateus, meus irmãos, ele começa incrivelmente com a genealogia de Abraão. Diz a genealogia de Jesus Cristo, versículo 1, filho de Davi, ele remonta até filho de Abraão. E isso é interessante porque provavelmente os destinatários do Evangelho de Mateus, eles eram judeus que falavam a língua grega. Esse evangelho foi escrito em grego e ele foi dirigido aos judeus, e é por isso que ele começa com Abraão. Por exemplo, Lucas, ele traça a genealogia de Jesus até Adão. Mas Mateus não. Mateus, ele se dirige mais a uma audiência judaica. E ele começa com a genealogia de Abraão. E alguns estudiosos dividem esse evangelho em grandes 5 discursos de Jesus. O primeiro discurso, Sermão do Monte. O último discurso, aquilo que é chamado de sermão profético de Jesus. E entre esses grandes 5 discursos, que refletem a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros para esses estudiosos, Mateus, ele arcabouça toda a sua narrativa. Esse evangelho, ele foi escrito por Mateus, embora não tenha o nome de Mateus no evangelho. Mas isso é uma tradição antiga dos pais da igreja. Salvo engano, Papias, bispo de Hierápolis, que foi contemporâneo de Policarpo de Esmina, ele atribuiu já a Mateus, e muitos pais da igreja sempre aceitaram a autoria. Os 3 primeiros séculos da igreja era muito bem estabelecida que Mateus, o evangelista, o apóstolo, aquele que era um coletor de impostos, e possivelmente por isso fazia muitas anotações, era acostumado a fazer essas anotações, sempre estava ali escrevendo, alguma conta, algum débito, algum valor, e por causa dessa facilidade dele, provavelmente ele foi ali escrevendo várias anotações, e ele traz muita riqueza, É o evangelho mais extenso dos 4 evangelhos. E esse evangelho foi escrito por Mateus, um coletor de impostos, agora apóstolo do Senhor Jesus. E ele foi escrito provavelmente entre os anos de 50 a 60 depois de Cristo. Não se sabe ao certo, mas os seus propósitos, um desses é mostrar o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e você vai ver muito isso em Mateus, desde o começo, desde o prólogo. Mateus, nos primeiros 4 capítulos, ele mostra o tempo todo: isso foi para se cumprir o que diz a Escritura, isso foi para se cumprir, citando o Antigo Testamento, ou citando passagens que nós não sabemos exatamente quais do Antigo Testamento, mas o tempo todo mostrando que Jesus cumpre as profecias. Mas também esse evangelho, certamente, ele serve como um manual apologético, um manual de evangelização, um manual que os judeus cristãos, eles deveriam ler, conhecer, se apropriar, aprender mais a respeito da lei de Cristo, da palavra dele, para que eles pudessem fazer discípulos. Ele é um manual completo de evangelização e de discipulado, e certamente ele também foi escrito com esse propósito. Mas o versículo 1 de Mateus começa com a genealogia de Jesus até Abraão, e o último versículo, Jesus, ele traz uma ordem. Esse último versículo, ele também faz uma alusão à promessa que Deus fez a Abraão, de que através dele todas as nações, todas as famílias das nações seriam abençoadas. Uma promessa que nós vimos até então no Evangelho de Mateus ser limitada às ovelhas perdidas de Israel. Jesus limitou o seu ministério. Ele saiu ao Egito, outra vez ele cruzou a fronteira do norte, mas a maior parte do tempo do ministério de Jesus foi no raio de circunferência de 160 quilômetros. De 160 quilômetros. Talvez indo e voltando aqui a Nazaré um pouquinho mais. Nazaré da Mata. E Jesus, ele limitou o seu evangelho às ovelhas perdidas, quando ele deu a missão aos 12. No capítulo 10 de Mateus, ele disse: vão às cidades dos judeus.
Não entrem nas cidades da Samaria, não entrem nas cidades dos gentios. Se limitem a ir nas casas e nas cidades dos judeus. Porque a fé, ela veio primeiro, a salvação, ela veio primeiro para o judeu e depois para o gentio. E essa promessa Abraão aguardava ainda. Aguardava o cumprimento, aguardava a plenitude. E que plenitude foi essa? Foi a plenitude da obra consumada de Cristo. Muitos estudiosos, eles vão dizer exatamente isso. Que o ápice do Evangelho de Mateus é a grande comissão. É essa perícope final. A gente leu o versículo 18 a 20, mas a perícope final do versículo 16 ao versículo 20. Onde Jesus combina de se encontrar com os discípulos, os 11 discípulos, porque Judas já havia traído a Cristo e se precipitado no suicídio. Mas ele convida os 11 discípulos a irem para um monte, que não é mencionado o nome, na Galileia, na região norte de Israel. E ali ele iria se encontrar com eles. Depois de falar tantas vezes que era necessário o Filho do Homem padecer, ser traído, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Os anjos notificam as mulheres, ele avisa aos discípulos, provavelmente um momento antes da crucificação e também depois. E os discípulos se encontram com ele naquele monte. E é aquele grande encontro, quando eles veem Jesus ressuscitado, alguns duvidaram, alguns hesitaram. E outros adoraram a Jesus, porque Ele é o verdadeiro Deus. Alguns hesitaram como Tomé hesitou. Se eu não colocar a mão na tua cicatriz, nos teus cravos e no teu lado, então eu não vou acreditar. Talvez alguns hesitaram como ele, mas outros adoraram. E Jesus se aproximou deles e disse essas palavras, que é chamada a grande comissão. Segundo muitos estudiosos, é até um consenso, que esse é o ápice de todo o Evangelho de Mateus. Sabe o que eu estou dizendo? É que não é nem o ápice a crucificação, não é nem o ápice a ressurreição, mas o ápice de toda a narrativa de Mateus é a grande comissão. E isso não quer dizer que a ressurreição e a crucificação não tenham um aspecto central. A grande comissão só faz sentido por causa da crucificação e por causa da ressurreição. Mas esse é o ápice, é a ordem de Jesus. Ele termina com uma ordem, na verdade ele termina com uma promessa. Mas nessa perícope final nós temos aqui essa ordem. E eu gostaria de convidar você a pensar nessa manhã a respeito sobre isto. É o primeiro imperativo da missão. E em primeiro lugar, meus irmãos, pensando sobre o primeiro imperativo como o ide, ou como o vão da nossa NAA. Em primeiro lugar, o ide, ou o vão, e aqui como um verbo infinitivo, né? O ir. Ir é uma ordem, em primeiro lugar. Ir é uma ordem de Jesus para a igreja. Diz assim a palavra: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Muito se tem discutido a respeito desse termo, que na nossa área é ide. Muitos falam a respeito do indo, como deve ser traduzido, eles dizem, porque se trata de um particípio, e então deve ser traduzido no nosso gerúndio, e não como um verbo imperativo, mas sim como algo adverbial, né? Como algo circunstancial, como um modo. Então, enquanto vocês vão, ou depois de terem ido, então façam discípulos. E muitos interpretam assim, traduzem assim, porque existe uma regra no grego que diz isso, né? O verbo principal, o verbo imperativo é o principal, e os outros verbos particípios mostram um modo de realizar aquela ordem. A ordem é fazer discípulos. É o único verbo que está no imperativo nesse texto. E todos os outros três, ide, batizando, ensinando, estão no particípio. E devem, segundo esses irmãos, serem traduzidos como gerúndios, como um modo de fazer a missão. Ou então como advérbio aqui no caso, indo. Enquanto vocês vão, façam discípulos. Mas essa não é a única forma de traduzir, e essa não é a única forma de usar o particípio.
E em algumas circunstâncias, como é a circunstância desse versículo, quando o particípio vem antes do verbo principal, como é o caso aqui de ide, vem antes de fazer discípulos. E quando eles estão no mesmo tempo verbal, que é o mesmo caso aqui, eles estão no tempo aoristo, que é uma ação simples no passado. O verbo principal, que é fazer discípulos, que é um imperativo, ele transfere um pouco também da sua ordem e da sua força ao verbo particípio. E o verbo particípio, ele monta nas costas do verbo principal. E ele ganha a força também do verbo principal, a mesma força. A mesma força que tem fazer discípulos é transferida para ide. E é por isso que a nossa ARA traduz como ide e não indo. E as novas versões, que também são muito boas, por exemplo, a NVI traduz como vão, a NAA traduz como vão, de uma forma apenas coloquial, mas é a mesma ordem, ide, clássica, ou vão, é uma ordem, é um imperativo. E isso precisa ser resgatado em nossos dias. É muito comum as pessoas dizerem, é indo. Então, enquanto você vai indo, enquanto você vai vivendo, você vai fazendo discípulos. Porque eles dizem que a ênfase está em fazer discípulos. E é verdade que fazer discípulos é o verbo principal. Mas quando a gente fala em ide, a gente não tira a ênfase de fazer discípulos. Porque você vai e você deve ir com um propósito. Não é ir por ir. Não é missão pela presença simplesmente, mas é ir com um propósito, com a intenção de fazer discípulos. E se nós tiramos esse ide, é que nós enfraquecemos o fazer discípulos. E nós acabamos transformando a grande comissão em uma grande sugestão. Mas a primeira ordem, o primeiro imperativo da missão que Deus nos chamou para fazer é sairmos, é ide, é atendermos isso. É isso que exige o próprio contexto. Não apenas a questão gramatical aqui, e os tradutores da Bíblia têm traduzido como uma ordem, eles estão corretíssimos. Mas também o próprio contexto da ordem que Jesus deu exige que seja traduzido como uma ordem. Porque o contexto eram de discípulos, de 12, 11 discípulos, que eram judeus, que tradicionalmente teriam preconceito, porque o tempo todo eles tinham preconceito quando você via pessoas de fora chegar perto de Jesus, que tradicionalmente não iriam até as pessoas e até as nações, teriam aquele mesmo complexo de Jonas, e para que eles alcançassem as nações, não bastava só indo, eles tinham que ir às nações. E não é apenas as nações, são todas as nações. Eles teriam que ir até as nações. Não bastava apenas eles ficarem ali em Jerusalém. E foi necessário uma perseguição para Deus tirar esses discípulos de Jerusalém e espalhá-los, e assim a palavra de Deus também ser espalhada. Porque os discípulos muitas vezes foram muito lentos em entender a vontade de Jesus para as suas vidas. Como nós também muitas vezes somos lentos em entender a vontade de Deus para nossas vidas hoje. O contexto também necessita que seja traduzido como um ide, como uma ordem. E essa ordem, meus irmãos, ela se fundamenta em algo muito estabelecido, muito poderoso. Essa ordem se fundamenta na autoridade de Jesus. O portanto, que liga o versículo anterior, a ordem de Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Essa é uma ênfase da grande comissão. É a totalidade, a plenitude. Toda autoridade. A todas as nações. Fazer discípulos de todas as nações. Ensinando a guardar todas as coisas. E eis que estou convosco todos os dias. A plenitude, a totalidade, toda a autoridade. Não que Jesus antes não falasse com a mesma autoridade. Jesus falava com autoridade como Deus, e as suas palavras deveriam ser ouvidas e aceitas. Mas agora ele fala com a autoridade que lhe foi dada. E isso nos mostra que Jesus, meus irmãos, ele é o supremo apóstolo. A palavra apóstolo quer dizer aquele que é enviado. Aquele que é enviado com autoridade, aquele que fala com a mesma autoridade daquele que o enviou. No caso, apóstolo tradicionalmente de um rei. Então, o apóstolo de um rei, ele fala com a mesma autoridade daquele rei.
Jesus, ele é o supremo apóstolo da nossa fé. Ele é o supremo apóstolo de Deus. É Ele. Ele diz assim em João capítulo 20, versículo 21, parte B: Pai seja convosco, quando Ele aparece aos discípulos. Da mesma forma que o Pai me envia, eu também vos envio. Ele é o supremo enviado por Deus. Gálatas 4, versículo 4 diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. Deus enviou. Jesus, ele é o supremo apóstolo. E agora, tendo em vista a sua obra consumada, como nosso rei, como nosso mediador, como um verdadeiro descendente de Abraão, Deus dá a ele toda a autoridade no céu e na terra. É uma questão de abrangência em relação a ele ser o rei e o mediador. Como Deus, ele já tinha toda a autoridade, mas agora, por causa da sua obra consumada, como nosso mediador das bênçãos, da salvação, do pacto da graça, ele agora é estabelecido. Depois da mais profunda humilhação, ele agora é estabelecido no mais alto posto. E isso nos lembra as palavras de Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumiu a forma de homem, assumiu a forma de servo e se humilhou até a morte, morte de cruz. E é por isso que Deus exaltou acima de todo nome, e acima e a Ele todo nome, todo louvor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É por causa da sua profunda humilhação que Deus o exaltou e agora deu toda a autoridade sobre todo o universo. E esse texto é um cumprimento de Daniel capítulo 7, versículo de 13 ao versículo 14. Daniel, nas suas visões de noite, ele vê alguém, e alguém com a aparência de um filho de homem. Ele vê alguém que tinha uma aparência humana, vindo entre as nuvens, chegando à presença do ancião. E diz o versículo 14 que toda autoridade, honra e o reino lhe foi dado. E homens de todas as tribos, povos, línguas, nações, o adoraram e o serviram, e o seu reino é um reino eterno, que jamais será abalado. Toda autoridade me foi dada, ide, portanto, ide. Essa ordem de Jesus para nós, é uma ordem para nós hoje ainda, na igreja do século 21. É uma ordem que se baseia na autoridade universal do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, da mesma forma que Abraão, ele precisava sair para que ele fosse uma bênção. Ele precisava sair da terra da casa do seu pai. Ele precisava peregrinar na terra prometida. Da mesma forma, nós também, como igreja, precisamos sair para sermos uma bênção. Em primeiro lugar, meus irmãos, ir é uma ordem. Em segundo lugar, ir é uma necessidade. Uma necessidade. A palavra ide, esse verbo aqui, ou vão, nas nossas Bíblias NAA, o significado dele é muito simples. Ir significa cruzar fronteiras. É isso que significa ide. Cruzar fronteiras. Cruzar fronteiras geográficas. Cruzar fronteiras socioeconômicas. Como Jesus fazia? Jesus cruzava fronteiras geográficas. Jesus ia à casa das pessoas. Ele cruzou fronteiras geográficas o tempo todo. Ele ensinava enquanto caminhava. Porque caminhava indo até as pessoas, indo até as multidões, ou elas vindo até eles, e quando elas vinham até ele, ele despedia elas com uma missão. Muitas vezes. Mas Jesus também cruzava fronteiras socioeconômicas. Ele sentou-se e foi à casa de Zaqueu, o publicano. Ele cruzava fronteiras sociais, étnicas. Ele conversou com a mulher samaritana, de igual para igual, e evangelizou aquela mulher. Jesus é o nosso paradigma de alguém que foi, de alguém que cumpriu o ide,
de alguém que o tempo todo estava cruzando fronteiras. Então, ir é cruzar fronteiras para alcançar as pessoas aonde quer que elas estejam. Isso é ir. E é necessário, meus irmãos, nós irmos para cumprirmos a grande comissão. Imagina só como você vai cumprir a grande comissão se você não for. Como é que você vai batizar se você não for? Você vai batizar pela internet, pelo celular. Como é que você vai ensinar a guardar todas as coisas se você não for? Por um vídeo, você pode até dizer muita coisa por um vídeo, mas se a pessoa perguntar como é que isso funciona, me dá um exemplo, eu quero aprender na prática. Porque fazer discípulos não se resume, ensinar não se resume a apenas questões intelectuais, mas questões práticas, como você obedece, como você vive, como você faz. Como você está com a pessoa no momento do luto. A presença é importante. Minha filha de 4 anos, Raabe, ela gosta muito de falar com a minha mãe no telefone, no chamada de vídeo. Mas tem vez que a chamada de vídeo parece que até piora, porque não tem a presença da vovó Vilma. A presença, a necessidade ainda existe de nós irmos. Como é que nós vamos batizar, se nós não formos? A primeira ordem é: ide, portanto, fazei discípulos. É preciso ir para fazer discípulos, é uma necessidade. Fazer discípulos, meus irmãos, é simples. É tornar alguém aquilo que nós mesmos nos tornamos. Fazer discípulos a palavra é exatamente isso, é colocar-se numa situação de mestre e de pupilo, na qual o pupilo, o aluno, ele recebe a palavra do mestre com toda a autoridade, sem questionamento, porque é o mestre que está dizendo. Isso é fazer discípulos, e nós somos chamados, uma ordem de Jesus para nós é fazermos discípulos. Mas para que nós cumpramos essa ordem, meus irmãos, nós precisamos em primeiro lugar sermos discípulos de Jesus. E se nós não estamos fazendo discípulo, talvez é porque nós não somos ainda discípulos de Jesus. Embora muitas vezes nós achamos que somos, porque fazemos parte de uma igreja, porque fomos batizados na infância, porque somos membros de uma igreja tradicional. Mas muitas vezes a razão pela qual nós não fazemos discípulo é porque nós não somos discípulos de Jesus. Porque nós temos que chamar as pessoas para serem aquilo que nós também somos, discípulos de Jesus. E como é que nós fazemos isso? Batizando. E aqui a ideia de batizar é você colocar para dentro, né? Batizar é o selo de entrada na igreja, é o selo do pacto da graça. Da mesma forma como a circuncisão na carne, no prepúcio, era o selo da antiga aliança, o batismo, ele é o selo e o sinal da nova aliança. Ele é um selo visível que marca a nossa entrada para a igreja e também é um selo que confirma, como selo, autentica que de fato somos filhos de Deus, confirma as promessas de Deus em nossas vidas, confirma o novo nascimento, a regeneração, o nosso sepultamento com Cristo e a nossa ressurreição, a regeneração, o lavar de água pura, selando essas promessas de Deus na nossa vida. Mas também nós somos chamados a ensinar a guardar, e guardar significa obedecer todas as coisas que vos tenham ensinado ou ordenado. Ou seja, nós somos chamados a ensinar as pessoas com essa ênfase naquilo que Jesus nos ensinou. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado de diversas formas, de diferentes modos, em diferentes épocas aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas e sobre quem também fez o universo. Essa é a revelação máxima que nós temos no Novo Testamento. Ensinando a guardar todas as coisas significa ensiná-los as verdades, as doutrinas, com a luz que o Novo Testamento coloca sobre toda a palavra de Deus. Com a luz que nós temos dos 2 testamentos completos. O Antigo Testamento fundamenta o Novo, mas o Novo Testamento lança luz sobre o Antigo Testamento.
de modo que nós podemos interpretar a Bíblia corretamente dessa forma. O que é que Jesus ensina sobre ressurreição? Como isso, o Novo Testamento, a revelação plena de Jesus lança luz sobre isso? O que a Bíblia ensina sobre o homicídio? O que Jesus ensina sobre o adultério? Como o fiel intérprete da lei? O que as Escrituras nos ensinam sobre o dia do Senhor? Com vistas à obra completa de Jesus, a sua ressurreição no primeiro dia. E nós temos que ensinar essas coisas às pessoas, ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Ir, meus irmãos, é uma necessidade. Da mesma forma que Jesus não podia fazer a missão sem vir a essa terra, ou seja, sem se tornar carne, sem a encarnação, nós também não podemos fazer a missão sem ir até as pessoas, sem cruzar fronteiras até onde essas pessoas estejam, aonde quer que elas estejam. Fazer discípulos de todas as nações. Nós temos que ir a todas as nações, essa é a missão da igreja. Fazer discípulos do Senhor Jesus. Ir é uma necessidade. Jesus precisava se tornar carne, vir a esse mundo, andar nessa terra amaldiçoada. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E todos nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne, e os pensamentos de Deus se tornaram conhecidos. E o próprio Filho de Deus viveu dias de um mortal. Por quê? Ele não precisava simplesmente ir lá do céu salvar a gente. Não, era necessário essa identificação. Era necessário essa assimilação. Era necessário se tornar um de nós para libertar a nossa natureza. Era necessário se tornar nosso irmão para poder nos salvar. Na identificação completa do Salvador, era necessário que ele viesse. Da mesma forma, é necessário que a igreja vá. É necessário que a gente vá e faça discípulos. Para que a gente cumpra a missão. É uma necessidade, meus irmãos, ir. E em terceiro lugar, e último lugar nesses pontos aqui, dessa mensagem essa manhã. Ir é uma bênção. Ir é uma ordem. Ir é uma necessidade. Mas ir também é uma bênção. E Jesus, ele não termina a grande comissão com uma ordem. Ele termina com uma promessa. Diz assim: e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E eis que estou convosco todos os dias. Ele termina com essa promessa que nem sempre a gente percebe, algo que está implícito aqui. A promessa de Jesus está conosco. Ela não está explícito no texto, mas está implícito. Com a ordem que acabou de ser dada, é que Ele estará conosco enquanto nós cumprirmos a ordem dEle. Fazer discípulos, ide fazer discípulos, batizando, ensinando, e eis que estou convosco. A promessa dEle de estar conosco é enquanto nós cumprimos a missão. Certamente a sua natureza humana está à destra de Deus, mas a sua natureza divina está conosco, e estão ambas unidas perfeitamente na pessoa do Redentor. E é um mistério, é algo misterioso, mas Ele está conosco, e Ele promete estar conosco, implicitamente, enquanto cumprirmos a missão. Em segundo lugar, meus irmãos, aqui também existe uma leve advertência para a igreja. E eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. Até o fim da história como nós a conhecemos. Até o término do século. E esse término do século nos fala de algo muito importante: julgamento. Julgamento. É uma leve menção que Jesus faz aqui. O que Ele está dizendo aqui, Ele estará conosco até a consumação, até o julgamento final. E isso não exclui a igreja. Nós sabemos que pela fé nós nenhuma condenação há. Nós sabemos que pela promessa de Deus nós assentaremos com Ele. Como Ele diz aos 12 discípulos: vocês se assentarão comigo para julgar as 12 tribos de Israel.
Mas existe essa leve exortação aqui, essa leve menção ao julgamento. O mundo está correndo, a história está correndo para a consumação, mas a igreja também. Nós estamos indo para o julgamento. E nós temos uma ordem a cumprir, uma ordem urgente a cumprir. A confissão de fé, no apêndice dela, tem 2 capítulos, um sobre o Espírito Santo, e o último capítulo da confissão de fé, o capítulo 35, do amor de Deus e das missões. No parágrafo 3º, ele traz algo muito importante. Ele diz assim: aqueles que ouvem o Evangelho e creem, já desfrutam das misericórdias de Deus na vida presente. Mas aqueles que ouvem o Evangelho e não creem, e não se arrependem, não têm fé no Evangelho, eles acumulam para si condenação e tornam-se, esse é o mais importante, finalzinho do parágrafo 3, e tornam-se os únicos culpados pela sua condenação. E tornam-se os únicos culpados pela sua condenação. O que a confissão de fé está dizendo? Não é a mesma coisa que a palavra de Deus nos está dizendo aqui? Se nós pregarmos às pessoas e elas ouvirem a palavra e não se converterem e serem condenadas, quem serão os únicos culpados de serem condenadas? Elas mesmas. Não quer dizer que se elas não ouvirem o Evangelho, e lógico, sem ouvir a palavra de Deus não existe fé, pois a fé vem pelo ouvir, elas seriam desculpáveis, não é isso. Mas elas não seriam as únicas culpadas. Entende? Eu e você seremos culpados também. Elas não serão as únicas culpadas pela sua própria condenação. Mas quando nós não fazemos discípulos, e fazer discípulos é testemunhar de Cristo. Jesus promete à igreja. Eles perguntaram a Jesus lá em Atos capítulo 1, versículo 6, será esse o tempo de restaurares a Israel, o reino a Israel? E Jesus disse, não vos compete saber tempos ou épocas, mas, isso é importante, recebereis poder ao descer o Espírito sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, e até os confins da terra. E se nós não pregarmos às pessoas, como nós estamos correndo para a consumação, como nós podemos cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus, enquanto existem tantas pessoas, e que nós não vamos até eles, porque muitas vezes ficamos presos em nossos mundos, em nosso individualismo, presos em nossa zona de conforto, e às vezes passamos a vida toda dando bom dia, boa tarde, boa noite, aqueles que são educados, né? Se encontrando, sendo bons vizinhos, bons colegas, sabe? Mas não pregamos o Evangelho. Ide não quer dizer que todos aqui essa manhã têm que ir para a África, para o Oriente Médio, para o Afeganistão. Não. Mas ide quer dizer que todos aqui, que creem, que são discípulos de Jesus, têm que cruzar fronteiras para encontrar as pessoas, aonde quer que elas estejam. E certamente existem aqui pessoas que têm um chamado para uma missão transcultural, para cruzar fronteiras geográficas longínquas. Mas para toda a igreja, nós temos que ir. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós nos contentamos em investir em missionários, e isso é também fazer missões. Nós nos contentamos em orar pelos missionários. As melhores igrejas, não é? Elas oram pelos missionários. As igrejas que estão saudáveis, são vivas. E isso também é fazer missões. Mas nós não podemos nos esquecer de ir. De termos isso em nossos filhos aqui. Filhos que nos alegrem dizendo, eu quero ser um missionário. Eu tenho possibilidades, uma carreira futura brilhante pela frente. Mas eu quero ser um missionário.
Mas hoje nós ouvimos pouco falar de filhos de crentes presbiterianos buscando serem missionários. Porque perde-nos a urgência que Jesus do tempo todo nos mostrou. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem ao Senhor que envie trabalhadores à sua seara. Orem ao Senhor para que façam dos seus filhos missionários, entende? E por que não missionários assim? Eu quero ir para um país que não conhece ainda o Evangelho, para uma região, para um povo não alcançado. Ir não é fácil, ir é difícil. Preciso de muita graça de Deus. Nós não somos corajosos o suficiente para isso. Mas nós estamos indo para a consumação. Como nós vamos comparecer diante do Senhor, que nos deu uma ordem, o ápice do Evangelho de Mateus, de mãos vazias, sem poder dizer: aqui estou eu e alguns discípulos que pela tua graça eu fiz. E também, meus irmãos, é uma bênção, mas essa bênção tem uma leve menção de julgamento. Mas em último lugar, essa ir como uma bênção é um grande encorajamento para a missão. Sobretudo um grande encorajamento sobre a missão. Porque Jesus promete dizendo isso, e é uma promessa: e eis que estou convosco todos os dias. E é uma expressão idiomática que só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Só aparece aqui, essa palavra. E ela quer dizer, literalmente, o dia todo o dia. Ela quer dizer, literalmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eis que estou convosco. Este é o grande encorajamento para a missão. Ele nunca nos deixará só, entende? Aonde quer que nós vamos, para cumprir a missão dele, para fazer discípulos, para cruzar fronteiras, batizando, ensinando, ele estará conosco em todos os desafios, em todos os perigos. Ele estará conosco. Ele estará com vocês aqui em Recife. Ele estará com vocês no sertão de Pernambuco. Ele estará com vocês nas tribos da Amazônia. Ele estará com vocês na Itália, na África. Ele estará com você em Nazaré da Mata. Aonde quer que você vá, eu estarei com você, te livrando dos perigos até onde eu quiser te livrar dos perigos, te sustentando, agindo, te usando como instrumento. Você percebe? Jesus diz: vá até as pessoas, e eu vou com você. Que consolo, que encorajamento, é saber que aquele que tem toda a autoridade em todo o universo, não nos manda ir a um lugar sem a sua presença real, sem a sua presença real. E isso é tão difícil muitas vezes porque nós não vemos a Ele. Mas nós não vivemos por vistas e sim pela fé, com a sua presença real. Tem aquele filme Senhor dos Anéis. Toda vez que eu termino de assistir aquela trilogia, eu já assisti umas 10 vezes. Eu sou fã daquela trilogia, eu choro naquele final. Aquele final é demais. Quando Frodo Bolseiro chama o seu amigo Sam e diz: Sam, o condado foi salvo, mas não para mim. Aqui está o livro que ele estava escrevendo, que seu tio Bilbo escreveu e que ele escreveu suas aventuras. Que ele se sacrificou e foi lá e destruiu o anel, mesmo com uma agulhada no seu peito, adoecendo, matando. Ele sacrificialmente foi lá e terminou a missão. E ele diz: aqui ainda existem algumas páginas em brancas para que você escreva. E ele parte no navio para as terras imortais. E ele diz assim, você precisa ser um e inteiro. Você precisa continuar a missão. Mas ele não estaria mais presente. Jesus, ele nos dá a missão depois de ter morrido e ressuscitado. Depois, sim, certamente depois ele vai ser assunto aos céus. Mas ele promete estar conosco enquanto nós escrevemos mais algumas páginas. Nesse sentido, o Evangelho de Mateus continua sendo escrito, pelo amor de Deus, não é nova revelação. Mas continua sendo escrito na história, na missão da igreja, na promessa que Deus fez a Abraão.
através de você, Abraão, serão abençoadas todas as nações da terra. Ele promete ser e estar conosco. Meus irmãos, enquanto nós cumprimos a missão, quando nós obedecemos a missão, quando nós cumprimos o ID, nós somos os pés de Jesus. Quando nós batizamos, nós somos as mãos do Redentor. E quando nós ensinamos as pessoas a guardarem todas as coisas, nós somos a boca do Salvador. E quando nós fazemos discípulos, nós somos o corpo de Cristo, que Deus o deu para que a cabeça, que é Jesus Cristo, nele exercesse a plenitude da sua presença. Ele está conosco, de modo que ao fazermos a missão, a cumprirmos a missão, Jesus está conosco e nós somos usados como seus instrumentos, de tal forma, meus irmãos, que é como se Ele mesmo estivesse ali fazendo, entende? É isso que eu penso que Paulo disse: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu pensei em dizer algo aqui que eu não sei se entender bem, mas foi Paul Tripp que disse isso, no seu livro Instrumentos nas Mãos do Redentor. E ele disse: quando você ama as pessoas, quando você não apenas fala a verdade, mas vive essa verdade, se coloca ao lado delas no sofrimento, na dor, escutando, falando a verdade com amor, emprestando a sua presença, sabe? Para que ela esteja naquele momento de dor, de sofrimento. Você não apenas encarna a verdade do Evangelho, você encarna o próprio Cristo. Paul David Tripp encarna o próprio Cristo. Você olha assim, isso aqui não é uma heresia, não. Quão profundo é isso? Você encarna o próprio Cristo. Meus irmãos, em Jardim Paulista, um bairro de Paulista, no começo do ministério, do meu ministério como pastor efetivo, ali naquela região, eu fui visitar uma senhora chamada Dona Dalva, e ela faleceu. Ela já faleceu há alguns anos. E eu fui visitar essa senhora, uma senhora simples, uma senhora humilde. E a rua estava ali naquela tarde, não lembro do dia da semana, mas eu desci do meu carro, fui sozinho, visitei ela, entrei na casa dela, sentei ali no sofá, e uma visita muito simples, sabe? Compartilha um versículo da palavra, li, falei rapidamente, acredito que devemos ter cantado um louvor do Inário Novo Cântico, feito uma oração, sabe? Algo muito rápido e simples. E simplesmente nos despedimos ali. Eu não lembro se ela trouxe talvez um pedaço de bolo, alguma coisa, geralmente faz isso. Mas o que eu lembro é disso. Quando eu saio da porta dela e vou entrando no carro, essa senhora, ela começa a gritar na rua assim: Jesus veio à minha casa, Jesus veio à minha casa, Jesus veio à minha casa. E eu entrando assim no carro e vendo que a pessoal na rua estava tudo olhando assim para mim, sabe? Eu fui baixando a cabeça assim, entrei no carro logo para tentar me sair dali rápido. E eu liguei o carro e tentei sair lá o mais rápido possível. Como um homem pecador, como diz o pastor Cláudio Henrique, né? Que nós sabemos das nossas fissuras, nossas fraturas é a palavra que ele usa, fraturas morais. Como nós, pecadores, sabendo das nossas fraturas morais, podemos ouvir algo disso: Jesus veio à minha casa. E aquilo ali me marcou. E quando eu entrei no carro e sentei, eu senti o peso do ministério, o peso dessa realidade esmagadora sem a graça de Deus. Quem é suficiente para essas coisas? Mas ao mesmo tempo, o grande privilégio, que é poder ir, mesmo que ir a uma senhora, mesmo que ir ali perto, imagina ir também para mais longe, mas não importa se é perto ou longe daqui, o importante com Cristo, nós somos embaixadores, como se o próprio Cristo exortasse, o próprio Deus exortasse que as pessoas se reconciliassem com Ele.
sermos apóstolos, sermos enviados, né? Apóstolo no sentido geral. Nossa missão, meus irmãos, ela é grandiosa e ela é difícil, ela é impossível sem a graça de Deus. Mas nossa esperança não está na perfeição do cumprimento da missão da igreja. E essa manhã eu não quero que termine essa mensagem com esse tom. Nós falamos de muitas coisas aqui, muitas ordens, mas a nossa salvação, graças a Deus, não está no cumprimento perfeito e não está nem no atendimento perfeito da igreja ao ID. Embora devemos sim cumprir, por causa de Cristo Jesus, que nos chama. Mas nossa salvação, a nossa esperança, está naquele que atendeu o ID do Pai. Daquele que veio a esse mundo para salvar e morrer por pecadores. Daquele que ouviu do próprio Pai, a quem eu enviarei, e de quem há de ir por nós, de quem há de ir por mim, para salvar esse povo pecador e miserável. Naquele dia, somente o Filho do Homem se levantou e disse: eis-me aqui. E ele veio, e ele se fez carne, e ele foi rejeitado, e ele padeceu, e ele morreu a morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia. E ele veio, ele atendeu o ID, e a nossa esperança, a nossa salvação está nele, naquele que atendeu perfeitamente o ID do seu Pai, daquele que jamais pestanejou, como nós titubeamos, falhamos. ID daquele que permaneceu firme no propósito, mesmo no vale do Getsemane: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ninguém tira a vida de mim, eu dou-la espontaneamente. Nossa esperança está no bom pastor, e é esse bom pastor que nos chama para fazermos pessoas da mesma forma que ele nos fez, discípulos do Senhor. E o primeiro imperativo da missão da igreja é ide, que nós nunca esquecemos disso. Ide, vão, cruzem as fronteiras para fazer discípulos do Senhor Jesus. Ó Senhor nosso Deus, te damos graças pela tua palavra, te pedimos, ó Pai, que o Senhor aplique ela em nossos corações. Nos perdoe, Senhor, os nossos pecados, nos perdoa, Senhor, quantas vezes nós não temos ido, nós não temos cumprido a tua missão, nós não temos falhado como os discípulos de atender a tua voz, de entendermos a urgência, a preciosidade e até mesmo a grande bênção que é ir em teu nome. Ó Deus, nos livra desse pecado, nos perdoa, nos dá graça, nos desperta, nos dá força, Senhor, porque nós não temos em nós mesmos, e que nós não sejamos apenas uma igreja que sustenta missionários, uma igreja que ora por missionários, mas que nós possamos ser uma igreja que gera missionários que atendem o ID do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.